combatendo a desesperança. Combatendo a desesperança. Eu queria que vocês abrissem, por favor, as suas Bíblias no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 19 até o versículo de número 39. Lamentações de Jeremias 3, versículos 19 até o versículo número 39. Assentados como vocês estão, a gente vai ler a palavra do Senhor e depois a gente segue no momento de instrução. Lamentações 3, 19 até o versículo número 39. Irmãos e irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que tristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem do seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não manda? Quando o Senhor não mande, acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Até aqui, até o versículo 39, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, eu queria introduzir a nossa aula na manhã de hoje fazendo uma pergunta, levantando indagação, trazendo um questionamento para cada um de nós. E a pergunta, a indagação, o questionamento, ele é simples, mas ele é simples mesmo. É o seguinte: como viver com esperança em um mundo sem esperança? Como viver com esperança em um mundo sem esperança? Essa é uma pergunta-chave, que, se você considerar bem, incomoda todas as pessoas, quer sejam aquelas que são religiosas, quer sejam aquelas que não são tão religiosas assim, quer sejam aquelas que têm um certo nível de moral, quer sejam aquelas que não têm uma moral tão elevada assim. O grande fato que fica, a grande realidade que chama a atenção é justamente esse: como viver com esperança em um mundo sem esperança. E eu digo uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs: a resposta a esta pergunta, a resposta a esta indagação, ela só pode ser respondida através do Evangelho de Cristo, do Evangelho do nosso Redentor. Nós vivemos, quando nós olhamos para o mundo ao nosso derredor, nós vivemos uma realidade que nós podemos assim qualificá-la de uma realidade aterradora, aterrorizante. Por quê? Porque onde quer que nós nos encontremos, em determinados momentos da nossa vida, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e não vê muita esperança. Não vê esperança nas pessoas, não vê esperança nas instituições, e muitas vezes nós desfalecemos quando a gente para e reflete um pouco nessas coisas. É por isso que somente no Evangelho
a gente pode, com a graça de Deus, não só nos consolar, mas combater esse sentimento que muitas vezes aflige a nossa vida, que muitas vezes acomete a nossa alma. Que sentimento? O sentimento da falta de esperança. Quando nós olhamos para o texto de Lamentações, capítulo 3, e sobretudo quando nós analisamos o contexto no qual o livro de Lamentações ele foi escrito, a gente percebe que há uma certa ligação com essa realidade. Por quê? Porque quando Jeremias escreve esse livro que nós temos diante de nós, o livro de Lamentações, não só ele, mas também toda Jerusalém viviam um momento desesperador. Tanto Jeremias, como também toda a nação de Judá, eles viviam um momento desesperador. Por quê? Porque o povo estava sendo destruído pelo exército babilônico. Depois de um cerco que durou aproximadamente 2 anos, entre os anos 588 e 586 a.C., a Babilônia havia cercado a cidade de Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía. Por causa disso, houve uma fome muito grande, mas muito grande mesmo, a tal ponto das mães, dos pais terem que se alimentar dos seus próprios filhos, porque não existia comida em Jerusalém, dada a fome que eles estavam enfrentando por causa do cerco dos babilônicos. E aí, após 2 anos de cerco, os babilônicos eles entram em Jerusalém, destrói o templo, saca a casa do Senhor, destrói as suas colunas, derrubam os muros, matam os príncipes de Jerusalém, leva seu rei cativo e boa parte da população lá para a Caldeia, lá para a Babilônia. Então, é dentro desse contexto, é dentro dessa realidade que Jeremias ele escreve esse livro que tem como título Lamentações. E aí não é por acaso, é justamente por causa dessa situação, é justamente por causa dessa triste realidade. Repito, não só que Jeremias, como profeta de Deus, mas também a própria nação de Jerusalém, eles enfrentavam. É fato que tudo isso que ocorreu ao povo de Deus no passado foi resultado dos seus pecados, foi resultado das suas transgressões. Contudo, a gente não pode fugir a essa realidade triste, a essa realidade desesperançosa que o profeta, que Jerusalém, eles estavam vivenciando. Abra aí, meus irmãos, sem demarcar esse texto de Lamentações, abra aí, por favor, capítulo 1. Nós estamos no capítulo 3, é só voltar um pouquinho. Olha só como o próprio Jeremias, ele resume a situação aterradora que a nação estavam vivenciando. Lamentações capítulo 1, versículos 1 e 2. Na verdade, todo o capítulo 1, né? Mas se você pegar aqui o versículo 1, 2 e 3, você vai ver o resumo de todo esse sofrimento. Olha só, Lamentações 1, verso 1 até o verso 3, só para a gente pegar um pouco aqui da ideia. Diz o seguinte, ó: como jaz solitária a cidade outrora populosa, no caso Jerusalém, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procedem perfeitamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levada ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Então era assim que se encontrava Jerusalém: muro derribado, templo invadido, casa de Deus saqueada, o povo levado cativo, alguns haviam sido assassinados. Depois, repite, 2 anos de cerco à cidade de Jerusalém. E aí você percebe que mesmo diante dessa situação, você percebe que mesmo diante dessas catástrofes que Jeremias, que a nação de Jerusalém, eles estavam enfrentando, você vê no versículo 21 a palavra de esperança, a palavra de confiança que Jeremias ele aqui nos diz. Olha só: quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Então, ele fala aqui com propriedade, ele tem lugar de fala. Se a gente pudesse usar aqui um termo que muitas vezes as pessoas usam hoje. Por quê? Ele estava sofrendo, porque ele estava sendo atribulado, porque ele estava desesperançoso quanto ao futuro, mas mesmo assim ele faz essa afirmação: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, nessa manhã de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos justamente esse tema, combatendo a desesperança. Eu queria que nós aprendêssemos como é que a gente deve lutar contra esse sentimento, pelo menos ter uma visão geral de como nós devemos enfrentá-lo, como nós devemos nos deparar em relação a ele. Por quê? Porque, conforme nós dissemos agora há pouco, muitas vezes a gente enfrenta a desesperança na nossa vida. Às vezes em relação à nossa família, porque as coisas acabam não andando como nós queríamos que elas andassem. Às vezes a gente se depara com a desesperança em relação à nossa carreira profissional, que muitas vezes não avança como nós queríamos que ela avançasse. Muitas vezes a gente se depara com a desesperança até mesmo dentro da vida eclesiástica, porque muitas vezes as coisas não ocorrem como nós desejamos. Então, diante disso, o que fazer? Diante disso, qual deve ser o nosso procedimento? E aí a gente vai trabalhar pelo menos 2 pontos na manhã de hoje, 2 momentos na manhã de hoje, para a gente poder ver esse tema, combatendo a desesperança. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós víssemos razões, motivos pelos quais nós devemos ter esperança. Nós que somos salvos, nós que somos filhos de Deus, nós que passamos pela experiência da regeneração, do novo nascimento. E nesse ponto a gente vai ver que nós nos diferenciamos das pessoas que não têm Deus no seu coração, porque muitas vezes a mesma desesperança que nos abate também abate a essas pessoas. Contudo, conforme nós veremos aqui nesse primeiro momento, conforme nós veremos aqui nesse primeiro ponto, nós temos sim, enquanto povo de Deus, nós temos sim, enquanto pessoas salvas, motivos suficientes para que, em meio a toda e qualquer situação, mesmo que seja uma situação aterradora, mesmo que seja uma situação desesperançosa, nós temos sim motivos, razões pelas quais a nossa esperança ela deve estar sempre ativa, a nossa esperança ela deve estar sempre viva. E aqui a gente já vai ver um remédio, aqui a gente já vai ver um procedimento que nós devemos adotar em relação a esses momentos, quando porventura eles nos acometerem. Então, quando nós olhamos para essa narrativa, e aqui eu peço que você volte agora para Jeremias capítulo 3, quando você observa essa narrativa que nós lemos agora há pouco, Jeremias capítulo 3, versículo 19 até o versículo número 39, você encontra aqui pelo menos 3 motivos, você encontra aqui pelo menos 3 razões pelas quais nunca nós devemos ser vencidos pela desesperança. E quando ela nos atingir, é baseado nessas razões, nesses motivos que nós devemos vencê-la em nossa vida. Em primeiro lugar, a gente não pode se deixar vencer pela desesperança por causa da misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, nós não podemos ser vencidos pela desesperança por causa da misericórdia de Deus. Vejam aí, irmãos e irmãs, o versículo 22, Lamentações capítulo 3, versículo número 22. Diz o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23 também, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Chama-nos a atenção aqui o significado da palavra misericórdia, que Jeremias usa aqui em relação a Deus. Literalmente falando, irmãos e irmãs, misericórdia significa o sentimento que Deus tem pela miséria do homem, o dó, a compaixão que Deus tem pela miséria do homem. Por isso a palavra misericórdia é Deus ter o seu coração na miséria do homem. E é interessante porque é justamente a isto que Jeremias ele chama a atenção. Diante daquela situação triste, diante daquela situação aterradora, diante daquela circunstância desesperançosa, ele atenta para esse atributo.
ele atenta para esta qualidade de Deus, ou seja, a qualidade, o atributo da sua misericórdia, que Deus ele coloca o seu coração na nossa miséria, que Deus ele coloca o seu coração na nossa situação adversa, que Deus ele coloca o seu coração nas situações mais tristes que porventura nós venhamos passar, e é nisto que ele se firma, em primeiro lugar, para que ele pudesse vencer a desesperança em relação à sua vida. E de fato, meus irmãos, e de fato, minhas irmãs, essa é a primeira coisa que a gente deve considerar. Diante das situações tristes, diante desses momentos complicados que muitas vezes a gente vivencia, Deus, ele é misericordioso. Na verdade, Deus, ele é o Pai de toda a misericórdia que recai sobre as nossas vidas. Sem desmarcar esse texto de Lamentações, vão aí, por favor, para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Olha só como Paulo, ele descreve a Deus aqui nesse texto. E aqui vale a pena a gente poder considerar um pouco do contexto, porque na segunda carta, Paulo ele vai continuar a sua defesa da sua autoridade apostólica. Ele estava sendo confrontado e desconsiderado por alguns líderes da igreja de Corinto, então ele está também aqui sendo atribulado, mas mesmo assim, no início da carta, ele chama a atenção desse fato. Que fato? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, olha só, essa expressão de adoração que Paulo faz quanto a Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, o Pai de misericórdias. Eu acho interessante aqui o fato de Paulo ter colocado a palavra misericórdia, misericórdias no plural e não misericórdia no singular. Isso aqui não é aleatório, ele quer mostrar justamente isso, que toda misericórdia, toda compaixão, toda dó, ela vem de Deus, ela vem do Senhor e ela é derramada sobre as nossas vidas. Então, Jeremias tinha isso muito claro, Jeremias tinha isso muito patente na sua mente, as misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor. E é interessante, eu peço que você volte aí para Lamentações 3, versículo 22, ele vai mostrar, meus irmãos, tanto no versículo 22, como também na primeira parte do versículo 3, do versículo 23, três aspectos desta misericórdia de Deus, desta misericórdia do Senhor. Olha só, em primeiro lugar, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, ela é protetora. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, ela é protetora. Ele fala, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, se porventura, meus irmãos, se porventura, minhas irmãs, Deus ele tirasse de sobre nós a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu sentimento de dó pela nossa miséria, nós seríamos há muito consumidos, nós seríamos há muito destruídos pelo juízo santo, pelo juízo reto do nosso Deus. Essa é a razão pela qual aqui nós estamos ainda, porque nós pecamos, nós falhamos, fazemos muitas coisas que nós não deveríamos fazer. Agora, por causa da misericórdia de Deus sobre nós, o juízo dele não vem em relação às nossas vidas. Então, olhando por esse prisma, olhando por esse aspecto, a misericórdia de Deus ela é protetora, porque por mais que a gente passe situações difíceis, por mais que a gente passe situações aterradoras, elas poderiam ser pior se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas. Seríamos aniquilados, seríamos destruídos. Pegue como referência, por exemplo, a nação de Judá. Eles estavam sendo aqui punidos por Deus? Estavam. Eles estavam aqui sendo castigados pelo Senhor? Sim, eles estavam. Mas a nação ainda existia, o povo ainda estava lá, Jerusalém também estava lá. Eles seriam levados escravos por 70 anos de exílio? Sim, mas depois eles retornariam à sua terra natal e seguiriam novamente as suas vidas. E a que se deve tudo isso? A misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. Até se faz um contraste ou uma comparação em relação à graça de Deus, que são esses dois atributos que estão sempre juntos, né? Graça e misericórdia. Então, o que é a graça?
Graça é Deus dar a nós aquilo que nós não merecemos. O que é misericórdia? É Deus deixar de dar a nós aquilo que nós merecemos. O que é que a gente merece? Juízo. Mas aí, por causa da misericórdia, Deus não dá esse juízo. A gente merece receber alguma coisa de Deus? Não. Mas pela sua graça Ele nos concede. Então você consegue entender de maneira mais precisa a diferença entre graça e misericórdia através dessa comparação. Graça é você receber aquilo que você não merece. Misericórdia é você deixar de receber aquilo que você merece. Então é nesse sentido que Jeremias ele chama a atenção da misericórdia de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, ela é protetora. Mas não só isso. A misericórdia de Deus, conforme nós temos na segunda parte do versículo 22, ela é infinita. A misericórdia de Deus, conforme nós temos na segunda parte do versículo 22, ela é infinita. Acompanhe a sequência, por favor, da leitura. Versículo 22, a parte B. Veja: porque as suas misericórdias não têm fim. É interessante porque esse atributo da misericórdia de Deus acompanha um aspecto que faz parte do ser de Deus. Deus ele é infinito, Ele não tem início, Ele não tem fim, Ele é infinito. Então, semelhantemente é a sua misericórdia, ela não tem fim, ela não vai se exaurir, ela não vai terminar, ela não vai se acabar, porque ela está intrinsecamente, diretamente ligada à própria natureza de Deus, que é infinito. Então, quando a gente trabalha com a misericórdia, meus irmãos, na verdade não só com a misericórdia, mas com os demais atributos, mas chamando a atenção especificamente da misericórdia, a misericórdia de Deus, a gente deve também ter essa visão. Ela nunca vai ter fim, ela nunca vai terminar, ela vai ser sempre uma realidade experimentada por nós enquanto povo de Deus ao longo da nossa caminhada cristã. É por isso que nós estamos aqui, e a gente vai ver já já, dia após dia, experimentando a misericórdia. Por mais que a gente peque, por mais que a gente falhe, por mais que a gente desobedeça, mas Deus estará sempre disposto, Deus ele estará sempre solícito a quê? A revelar a sua compaixão em relação às nossas vidas. Tenhamos esperança, meus irmãos, porque todos esses benefícios eles são reais no nosso viver. A misericórdia de Deus, que é uma misericórdia que nos protege, que é uma misericórdia infinita, mas não só isso, em terceiro lugar, que é uma misericórdia renovada. Em terceiro lugar, que é uma misericórdia renovada. Veja a primeira parte do versículo 23, Jeremias capítulo 3, a primeira parte do versículo 23. Ele diz, renovam-se cada manhã. Então todos os dias, Deus ele repõe uma porção da sua infinita misericórdia em nossas vidas. A gente às vezes vê, quando vai no supermercado, as pessoas repõem os estoques, fica lá com aquelas caixinhas, e só repõe no estoque ali, para que a prateleira fique cheia, fique um negócio vistoso e tudo mais. Então imaginemos isso no sentido espiritual. Imaginemos isso Deus fazendo toda manhã. E é interessante, porque a misericórdia que é dada por Deus, que é renovada, ela não acontece à tarde, ela não acontece à noite, mas ela acontece no primeiro período dos nossos dias, ou seja, pela manhã. Porque, meus irmãos, desde o nosso amanhecer, a gente precisa da misericórdia de Deus, porque a gente falha tanto no falar, no pensar, no sentir, e muitas vezes a gente é passivo de receber o juízo de Deus, mas a sua misericórdia que se renova, que Deus repõe todas as manhãs, é o diferencial nas nossas vidas. Por isso, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, porque as misericórdias de Deus nos protegem, porque as misericórdias de Deus elas são infinitas, porque as misericórdias de Deus elas são sempre renovadas em nossas vidas. E aqui nesse texto de maneira específica, Jeremias ele cria justamente nisso, melhor dizendo, ele cria que não só os seus pecados, mas ele cria que os pecados da nação de Jerusalém eles não seriam suficientes para consumir a misericórdia de Deus, que protege, que é infinita, que é renovada. Então, por mais que o povo pecasse, por mais que o povo tivesse transgredido, mas nem por isso Deus tinha acabado o seu estoque de misericórdia em relação
a sua nação. Não, isso jamais. Por isso, Jeremias ele tem esperança. Por isso, Jeremias procura vencer a desesperança na sua vida. Se não fosse a misericórdia, aí não, a situação estava difícil. Aí não, a situação estava complicada. Mas por causa da misericórdia, não. Ele podia ter um olhar positivo. Ele podia ter uma outra visão quanto ao futuro. Mesmo que naquele momento, mesmo que naquele instante, a catástrofe fosse uma realidade. Ele saía dali e enxergava para frente. E via dentro disso um motivo para ter esperança em relação à sua vida. Então veja, nós não podemos nos deixar vencer pela desesperança, em primeiro lugar, por causa da misericórdia de Deus, por causa da misericórdia do Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, nós não podemos ser vencidos pela desesperança por causa da fidelidade de Deus. Nós não podemos ser vencidos pela desesperança por causa da fidelidade de Deus. Veja aí, a parte B do versículo 23. A parte B do versículo 23 diz o seguinte, olha só: grande é a tua fidelidade, referindo-se a Deus, referindo-se ao Senhor. Grande é a tua fidelidade. Fidelidade de Deus, irmãos e irmãs, pode ser definida como uma perfeição, uma perfeição que pertence ao nosso Deus, uma perfeição que pertence ao nosso Senhor, pela qual Deus ele é fiel à sua palavra. Deus ele é fiel às suas alianças. Deus ele é fiel à sua palavra. Deus ele é fiel às suas alianças. Deus, no seu sentido mais prático, ele nunca quebra o contrato conosco naquilo que ele prometeu fazer e realizar por nós. É diferente do que acontece na nossa vida, né? Via de regra, a gente promete determinadas coisas, a gente assume determinados compromissos e eles acabam sendo quebrados por nós mesmos, seja por alguma incapacidade, seja por alguma incompetência, seja por alguma imperfeição que a gente apresente. Mas quando a gente olha para Deus, não, ele é fiel, ele vai cumprir fielmente a sua palavra, ele vai cumprir fielmente as suas alianças, os seus pactos, os seus acordos em relação a cada um de nós. Vejam aí, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Olha só o que o profeta nos fala aqui nesse texto. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Veja se você não pode se firmar nessa verdade e fazer com que isso não lhe tire a esperança. Escuta o que Deus fala aqui em relação a nós. Veja, versículo 10: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Veja, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus ele é fiel, meus irmãos. Deus é fiel, porque ele é autoexistente. Nós não somos autoexistentes. Por isso a gente não pode ter essa fidelidade no grau de Deus. Então ele vai cumprir aquilo que ele fala, ele vai cumprir aquilo que ele promete, ele vai cumprir os seus acordos em relação a nós. Por quê? Porque ele é autoexistente. E quando você vê nessa passagem que nós temos aí de Lamentações 3, o profeta Jeremias ele qualifica a fidelidade de Deus como uma coisa grande. Grande é a tua fidelidade. Significa dizer que Deus vai dar cumprimento. Significa dizer que Deus vai cumprir todas as promessas que ele fez ao seu povo. Quais? Pelo menos uma que ele vinha falando já anteriormente: as misericórdias de Deus se renovarem a cada manhã. Então, se ele diz, ele vai cumprir. Se ele diz, ele vai fazer. Aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer em relação às nossas vidas. Isso muda completamente a nossa perspectiva diante de uma situação complicada que porventura nós vivenciemos. É olhar para Deus, é olhar para a sua fidelidade, é olhar para o cumprimento daquilo que ele fala e descansar nisso em relação
as nossas vidas. Então, quando Deus ele se relaciona conosco, irmãos e irmãs, ele se relaciona à base da aliança, à base do pacto. Todas as suas promessas de nos auxiliar, todas as suas promessas de estar presente conosco, elas são válidas, elas são reais para as nossas vidas. Nem mesmo as nossas transgressões vão afastar completamente esse fato em relação ao nosso viver. Deus, quando Ele nos salvou, Ele estabeleceu uma aliança conosco. E dentro do estabelecimento dessa aliança, Ele prometeu que vai nos auxiliar, Ele prometeu que estará conosco sempre. Então Ele é fiel para manter a sua fidelidade, as suas promessas em relação a cada um de nós, independente de qualquer coisa. Eu fico impressionado com o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, em relação à fidelidade de Deus. Abra aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Aqui, meus irmãos, é um tapa na cara para nós, entendeu? Porque isso mostra que Deus ele não age conosco como nós agimos em relação a Ele. Em muitos momentos nós somos infiéis para com Deus. A gente não faz aquilo que deveria fazer, a gente não age como nós deveríamos agir, mas Deus não nos trata segundo a nossa infidelidade. Não. Veja aí, 2 Timóteo capítulo 2. Eu vou pegar do versículo 11, só para a gente ter uma visão mais clara aqui do texto. Olha só, 2 Timóteo 2, 11 até o versículo 13. Olha só. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, com Cristo, também viveremos com Ele, com Cristo. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se fomos infiéis, Ele permanece fiel. Veja, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode deixar de ser fiel, porque isso faz parte da sua natureza. Faz parte da sua natureza. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre, mesmo diante da nossa infidelidade. Então, aqui é diferente, meus irmãos. Aqui é diferente. É você sim enfrentar uma situação desesperançosa, como acontecia com Israel, como acontecia com toda a nação de Jerusalém. Mas você se apoiar nesses pilares. Em primeiro lugar, conforme nós vimos, o pilar da misericórdia. Em segundo lugar, conforme nós acabamos de ver, o pilar da fidelidade de Deus. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o pilar da bondade de Deus. Em terceiro lugar, o pilar da bondade de Deus. Então, nós não podemos ser vencidos pela desesperança. Em terceiro lugar, por esse motivo, Deus ele é bom e bom em relação a cada um de nós. Voltem aí mais uma vez. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Olha só o que Jeremias vai falar entre os versículos 24 e o versículo 26. Preste atenção para a aparição da palavra bom sendo aplicada a Deus. Veja. Lamentações, capítulo 3, versículos 24, 25 e 26. Olha só o que Jeremias diz aqui, ó. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Veja, verso 25. Bom é o Senhor para com os que esperam por ele, para a alma que o busca. Veja, verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus irmãos, minhas irmãs, o que Jeremias fala aqui é algo fantástico, é algo maravilhoso, porque quando a gente pensa na bondade de Deus, a gente conclui que é mais um atributo, que é mais uma qualidade do Senhor. E no seu sentido mais direto, no seu sentido prático, quando nós dizemos que Deus ele é bom, nós estamos dizendo que Deus ele tem sempre uma disposição favorável em relação ao seu povo. Bondade de Deus, em termos gerais, bondade de Deus em termos diretos é isso, a disposição favorável que Deus ele tem em relação a cada um de nós, que é manifestada na sua graça, que é manifestada no seu amor, que é manifestada na sua misericórdia, que é manifestada na sua graça.
Então, a bondade de Deus envolve tudo isso: o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Então, veja, a bondade, ela é uma qualidade natural de Deus. Pensar em nosso Deus, pensar em nosso Senhor, é nós pensarmos na personificação da bondade, Veja, por exemplo, o que o salmista fala em relação a Deus e sua bondade, lá no Salmo 119. Abram aí, Salmo 119, versículo 68. Veja como o salmista descreve a Deus aqui, relacionando-o com a sua bondade, e como nós devemos ter essa verdade muito clara em nossas vidas. Salmo 119, versículo 68. 119, versículo 68. Olha só, em relação a Deus, diz o salmista: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então, pensar em bondade é pensar em Deus. A bondade é um atributo que está diretamente relacionado à sua própria pessoa. Como eu falei agora há pouco, Deus é a bondade em pessoa, é a personificação da bondade. Não existe ninguém melhor do que Ele, não existe ninguém mais bondoso do que Ele. E nisto Jeremias também firmou a sua confiança. E quando ele falava na bondade de Deus, ele considerava justamente esse aspecto, que pelo fato de ser bom, pelo fato de ser bondoso, Deus ele iria socorrer o seu povo, Deus ele iria auxiliar o seu povo, mesmo que não fosse naquele momento, como de fato não foi, porque o povo foi levado cativo. Mas aí se passaram 70 anos e o povo voltou para a sua terra natal, reconstruiu o templo, reconstruiu o muro, voltou a ser uma nação conforme nós temos. Então veja, é na bondade de Deus e na confiança que Deus salvaria o seu povo que Jeremias ele se firma, que Jeremias ele confia. Para quê? Para que ele pudesse vencer a desesperança em relação às nossas vidas. Então Jeremias, meus irmãos, minhas irmãs, ele tinha essa consciência: Deus é bondoso. Por mais que a situação esteja contrária, por mais que a situação esteja adversa, por mais que a gente não vislumbre um horizonte positivo para nós, porque agora nós iremos ser escravos, mas Deus é bondoso e é bom esperar pela sua salvação. Como ele diz aqui em Jeremias 3, isso em silêncio, aguardar Deus agir, aguardar Deus trabalhar. No caso do povo de Jerusalém, demorou 70 anos, mas ele agiu porque ele é bom. Então, quando você olha aqui para esse trecho, Jeremias 3, 19 até o versículo 29, você encontra o quê? 3 razões. Você encontra o quê? 3 motivos pelos quais jamais a gente pode perder a nossa esperança. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Por quê? Por causa da bondade de Deus. Seja qual for a tragédia, seja qual for a adversidade, seja qual for a circunstância que porventura nós atravessemos em nossas vidas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, a gente não deve ser vencido pela desesperança, porque a nossa esperança, ela não é algo impessoal. A nossa esperança não são as circunstâncias, a nossa esperança é o próprio Deus, e por isso é nele que nós devemos descansar em toda e qualquer situação, sobretudo naquelas situações adversas em relação à nossa vida. Então, a nossa esperança é uma pessoa. E que pessoa é? O próprio Deus, o próprio Senhor. Eu queria que a gente lesse bem rápido, não vai dar tempo da gente poder fazer explicações mais específicas, mas pelo menos a gente passar por alguns versos da palavra no livro dos Salmos, mostrando isso, que a nossa esperança não são pessoas humanas, que a nossa esperança não são instituições, que a nossa esperança não são circunstâncias, porque tudo isso passa, meus irmãos. As pessoas são hoje, não são amanhã. As instituições são hoje, não são amanhã. Como tem crente tendo esperança em instituições, em pessoas, em políticos, vão se frustrar e continuar se frustrando.
Por quê? A nossa esperança é em Deus. Ele é a nossa esperança em pessoa. Olha só o que os Salmos nos ensinam em relação a isso aí. Abram aí, Salmo 39, versículos 7 e 8. Aqui é Davi falando. É só o que Davi fala, meus irmãos. Depois marque esses textos, revisa esses textos, guarde-os na sua mente, no seu coração, e que você possa usá-los quando tiver de atravessar alguma situação difícil. Olha só. E eu, Senhor, que espero? Ele mesmo responde. Tu és, Salmo 39, versículos 7 e 8. 39, versículos 7 e 8. Olha só o que ele fala. Salmo 39, versos 7 e 8. E eu, Senhor, que espero? Ele mesmo responde. Tu és a minha... Deus era a sua esperança. Deus era a sua esperança. E ele segue. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Então, Davi tinha sua esperança em Deus, no Senhor, era a sua esperança. Um pouco mais adiante, Salmo 62, versículos 5 e 6. Salmo 62. Salmo 62, versículos 5 e 6. Olha só o que nós temos aqui. Davi mais uma vez falando. Somente em Deus, veja, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha... Não é esperança, não? Sim. Porque dele vem a minha esperança. Veja, agora sim, só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Então veja que a esperança de Davi era em Deus. Era em Deus, entendeu? Era em Deus, não era em pessoas e circunstâncias. Por mais que ele fosse rei, fosse a autoridade máxima da sua nação, mas por mais que ele fosse rei, a autoridade máxima da sua nação, a sua esperança estava no Senhor. Agora, para fechar, Salmo 71, versículos 5 e 6. Já tocou agora, eu vou correr um pouquinho para o final da aula. Olha só, Salmo 71, versículos 5 e 6. Ele diz, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, veja, desde a minha mocidade, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Então aqui, a gente vê, não tem o autor do Salmo, que desde a sua infância ele esperava, ele descansava, ele se apoiava no Senhor. Então o que é que fica, meus irmãos, de aplicação para nós? Em cima disso nós estamos colocando. Diante das situações em que você perde um pouco da esperança, em que você perde um pouco do vigor, em relação a determinadas coisas da sua vida ou em relação à vida toda, que às vezes acontece isso, volte-se para Deus. Volte o seu olhar para o Senhor. Volte a sua confiança em Deus. Não veja de forma horizontal, veja de forma vertical. Olhe para cima. Elevo os meus olhos para o monte, para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É assim que você vence a desesperança. É assim que você vence o abatimento. É assim que você vence a tristeza. Não é olhando para você, não é olhando para as pessoas, não é olhando para as circunstâncias, porque tudo passa. Agora Deus não. Deus não. Deus não. Então aqui, em primeiro lugar, você tem o quê? Razões, motivos pelos quais você deve combater a desesperança. Olhando para Deus, sua misericórdia, olhando para Deus, sua fidelidade, olhando para Deus, sua bondade. Mas não só isso. Em segundo lugar, de maneira mais rápida, considerando nossa esperança. Considerando nossa esperança. Voltem aí, por favor. Lamentações capítulo 3.
versículo 21, que é o texto que a gente vai citar na apresentação da nossa aula. Olha só o que Jeremias fazia. Veja que ele tinha essa crença, razão pela qual ele não se abatia. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é fiel. Mas ele considerava essas coisas no seu coração. Isso é um exercício que a gente deve fazer em relação à nossa vida. Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui, meus irmãos, é um exercício que você deve fazer. Em que sentido? De você internalizar essas verdades que nós acabamos de trabalhar em relação a Deus, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia, colocando isso, trazendo isso para a sua mente, refletindo nisso ao longo da sua vida, colocando essas verdades no seu coração e vivenciando essas verdades na sua vida. Nesse sentido, você tem essa responsabilidade, porque não adianta, você pode ouvir acerca de Deus, bondade, fidelidade, misericórdia, você pode crer acerca de determinados aspectos relacionados a Deus, sua bondade, sua fidelidade, sua misericórdia, mas a grande questão, o grande desafio é que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desesperança, você se lembre disso na sua vida, você traga a sua memória, você traga a sua mente, você memorize essas verdades na sua vida. Daí a necessidade que você tem de aprender acerca delas. Porque se você não aprende, como é que você vai trazer à sua mente? Se você não aprende, como é que você vai se lembrar? Então você precisa, em primeiro lugar, se lembrar, e em segundo lugar, diante de situações difíceis e desesperançosas, traga isso à sua mente, clama a Deus para que Ele possa lhe lembrar. Você hoje está sendo instruído em relação a essa verdade, então coloque essa verdade no seu coração, que você esteja meditando sobre ela, que você esteja considerando na sua vida, para que assim, em vindo o temor, a desesperança, você venha combater esse sentimento negativo em seu coração. É mais ou menos aquilo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4. Abram aí, por favor, Filipenses capítulo 4. Porque às vezes a gente não percebe, mas muito das nossas lutas mesmo, elas são vencidas quando você procura ocupar a sua mente com aquilo que é virtuoso, quando você procura ocupar a sua mente com aquilo que é bondoso, quando você procura ocupar a sua mente com aquilo que é espiritual. Então isso é uma obrigação, uma responsabilidade que recai sobre nós. Para quê? Para que a gente possa nutrir a nossa alma dessas verdades e assim poder vivenciar, e assim poder vencer, melhor dizendo, situações críticas em nossas vidas. Olha só o que Paulo fala aqui, o que eu gosto nesse capítulo 4 de Filipenses, pelo menos até o versículo 8, é que Paulo aqui está dando um verdadeiro tratado de como você resolve seus problemas espirituais, psicológicos, emocionais. Ele fala de várias coisas aqui. E ele começa o capítulo 4 mostrando que a gente deve estar firme no Senhor. Depois vai tratar a questão de perdão, vai tratar a questão de ansiedade, vai tratar um bocado de coisa. E aqui no versículo 8 ele vai trazer a nossa compreensão, a necessidade de nós termos bons pensamentos. Porque nós somos, meus irmãos, aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se você colocar na sua mente aquilo que não é espiritual e se enche dessas coisas do mundo. Um exemplo, tem gente que se alimenta, nada contra em si, né, que você precisa ser informado, mas tem gente que se alimenta desses programas policiais que só tem coisa ruim, entendeu? Parece que tem sede por essas coisas, entendeu? E aí você vai se alimentando, você vai se alimentando dessas coisas. O que é que acontece? Você olha para um lado, para o outro, você vai ficar desesperançoso, porque no mundo só tem isso, porque você só se alimenta disso. E aí é complicado. Então, daí a necessidade de, enquanto cristãos, a gente ter um pensamento diferenciado. Repito, a gente não vai ficar alienado da situação da nossa vida aqui, que é violenta, que é cheia de dores, que é cheia de problemas. Agora que nós tenhamos o cuidado da gente não se alimentar disso como se isso fosse a nossa vida. Não. E aqui Paulo fala aquilo que nós devemos nos alimentar. Veja, Filipenses capítulo 4, versículo 8.
corroborando com o que a gente vê lá em Lamentações 3:21. Ele diz, finalmente, irmãos, veja, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, veja, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Trabalhe a sua mente. Trabalhe a sua mente. É difícil no primeiro momento, porque às vezes a gente condicionar a nossa mente a pensar nas coisas de Deus é complicado, porque quando você tenta fazer isso, vem as preocupações, vem as inquietações, e é uma luta interna que muitas vezes você tem. Agora a gente aprende, aos poucos, exercitando a nossa mente, meditando na palavra, considerando no Evangelho, e a gente vai condicionando a nossa mente a pensar em Deus, em quem Ele é. E assim, quando chegar quando chegar a adversidade vem, mas a gente apresentar o nosso Deus para ela, porque via de regra a gente tem a tendência de maximizar o nosso problema e às vezes minimizar a pessoa de Deus. Não, a gente tem que minimizar o nosso problema e maximizar a pessoa de Deus. É isso que faz toda a diferença em relação à nossa vida. Então, faça como Jeremias, traga, considere aquilo que lhe pode dar esperança, a pessoa de Deus, seus atributos, sua bondade, sua fidelidade, sua misericórdia, e assim esteja pronto para vencer toda e qualquer situação desesperançosa. Fechando, meus irmãos, a nossa aula, melhor dizendo, qual foi a pergunta que eu fiz no início? Como viver com esperança em um mundo sem esperança? A resposta aí. Nós podemos viver com esperança em um mundo sem esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. Aí você pode. É por isso que somente os salvos têm isso. É por isso que somente os salvos experimentam dessa realidade. O ímpio, ele não experimenta dessa realidade. E Deus, ele sempre vai estar acima de qualquer situação. De qualquer situação. Seja ela dura como for, seja ela crítica como for, seja ela triste como for, porque a Bíblia diz que nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus estará acima de qualquer situação, seja ela boa ou ruim, seja ela favorável ou desfavorável, seja ela benéfica ou crítica. Então pense sempre nisso, em vindo o temor, a desesperança, o medo, lembre-se de Deus, olhe para cima, olhe para o céu e descanse no Deus perfeito que você tem, no Deus perfeito que lhe salvou. É assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que a gente começa a lidar de maneira bíblica com os problemas existenciais da nossa vida. Aqueles dias que a gente muitas vezes acorda, que a gente não quer sair da cama. Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou cumprir as minhas obrigações? Faço e não vejo as coisas prosperarem, não vejo as coisas melhorarem. Então é melhor ficar aqui. E aí você perde todo o ano em relação à sua vida. Não faça isso. E quando vir esse sentimento, olhe para cima, olhe para Deus, quem Ele é bondoso, quem Ele é misericordioso, quem Ele é fiel, e faça como Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.